do norte do estado, e é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o escritor e historiador Gleison Vieira, sobre o Jardim das Utopias. Gleison, muito obrigado por atender a CBN Joinville. Que cidades são essas aqui pertinho de Joinville? Bom dia a todos, bom dia aos espectadores. As duas cidades que são contadas, que envolvem essa história, são as cidades de Garuva, na entrada do estado, aqui pela 101, e a cidade de Itapuá, que é a primeira praia do norte aqui de Santa Catarina. Pois é, e como é que foi essa presença, como é que foi essa chegada francesa Sim, nessas localidades? O que originou, né, a criação desses dois municípios? bom, tudo começa lá em meados do século XIX, quando um grupo de 217 franceses partem, em 1841, eles partem do porto do Havre, na França, no norte da França, passa por Paris, né, esse grupo, né, sai de Paris, eles vão para o Havre e chegam no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles são recebidos pelo imperador Dom Pedro II, foi feita uma festa, porque eles estavam trazendo um modelo novo de cooperativa. Era um modelo chamado falanstério. O que consistia o falanstério? Você trabalharia 4 dias por semana apenas e durante 4 horas. O restante do tempo você ia se dedicar às artes, ia se dedicar à música, ao teatro, e no tempo de trabalho você se dedicaria às ações industriais e às ações rurais. Mas o que era o falanstério? Era um prédio no meio de um sertão qualquer. Então, dentro desse prédio de 3, 4 andares, ficariam 1.500 trabalhadores, e você teria dentro desse grande prédio ruas, bulevares, chafariz, praças, coberto, teria até espaços com jardim invernal, e no espaço externo você teria plantações. Então, é um modelo que tenta conciliar o urbano com o rural. E foi um modelo muito famoso, ele começou a criar toda uma esperança de criar um mundo novo. Então, foi feito um na França, um nos Estados Unidos e um na América do Sul. E o único que teve na América do Sul, o local que foi escolhido pelos franceses foi justamente a região da Península do Saí, que abrange Garuva e abrange Itapuá. Então o grupo chegou em 1842, depois do banquete, só que já brigaram, né? Chegaram em São Francisco já com alguns problemas com relação a contrato, que o imperador ia dar dinheiro para esse grupo de franceses. O grupo brigou. Um grupo ficou na Vila da Glória, e aí eles montaram plantações e um dique na região do Saí-Mirim, que hoje é o caminho que vai para o porto de São Francisco, pelo caminho novo, né, que foi asfaltado ali depois de 2008, e o outro grupo ia se estabelecer na região do Rio Palmital, onde hoje tem as pousadas ali no município de Garuva, que o pessoal vai lá, vai para pescar e tudo mais. Então tudo começa em 1842. E por que Jardim das Utopias? É justamente por esse Isso, modelo? exatamente. Por que Jardim das Utopias, né? Primeiro, porque eles estavam trazendo uma utopia, era um projeto de um mundo novo, né? Uma utopia, um mundo melhor, porque a Europa estava passando por uma convulsão social depois da Revolução Francesa, e a Europa estava em chamas. Então, a partir do momento que a Europa estava se reconstruindo, problemas de guerra, revoluções, se pensou em criar um mundo novo, uma utopia. E por que jardim? Porque no livro eu faço uma descrição de como era aquela região de Garuva e Itapuá. Hoje o pessoal de Joinville, por exemplo, vai para duas praias, né? Ou vai lá para Enseada, né? Ou vai para Itapuá, sentido Guaratuba. Então, hoje, quando você passa por essa região de Garuva, seguindo para Curitiba, você ia ver muito da Mata Atlântica ainda constituída. A Mata Atlântica ainda está bem preservada. Então, no livro, eu faço uma descrição de como era esse jardim do litoral catarinense. A região de Garuva e a região de Itapuá era um grande jardim da Mata Atlântica, desse bioma tão importante. Então eu vou descrevendo as fazendas que estavam ali naquele espaço, a utilização de escravos, a passagem dos índios botocudos, que eram os índios Choclen,
que no verão desciam da serra, da região ali de Itajaí, na sítio do Rio Itajaí, e desciam para Guaratuba, desciam para Itapoá. Inclusive, eu descrevo os ataques desses índios a essas fazendas. Inclusive, falo do sequestro de um argelino em 1870, que foi sequestrado no do Rio São João. Ele estava à procura de ouro. O Rio São João tem ouro, uma malha pequena de aluvião nos rios, mas tem em Garuva ouro em pequena quantidade, mas tem. Esse argelino foi sequestrado pelos indígenas para ser escravo sexual das indígenas, para ser um reprodutor. Ele ficou durante 3 anos convivendo com os índios numa escravidão sexual. Então eu vou descrevendo no livro Jardim das Utopias como era esse sertão verde, esse espaço que mais lembrava o Brasil da época de Pedro Álvares Cabral do que, veja, eu estou falando de uma época em que muito próxima da fundação de Joinville. Olha o que estava acontecendo na região ali de Vila da Glória e Garuva. Fazendas, escravidão, indígenas, sequestro para escravos reprodutores. Então eu vou descrevendo nesse livro Jardim das Utopias todo esse cenário exótico, que é pouco conhecido, para não dizer desconhecido, dos moradores locais da região norte de Santa Catarina. Muito interessante a gente ver esse pensamento francês, né, que sempre está tentando ali pensar um modo de vida, né? Hoje a gente vê até, fazendo uma comparação, em Paris, eles estão tentando fazer aquele, já mais de algum tempo já, aquele modelo da cidade a 15 minutos, né? Tudo próximo. E aí esse modelo que você traz do Jardim das Utopias já era um pensamento parecido de tentar trazer um modo de vida melhor, digamos assim. Você falou algumas coisas que são ruins, né? Que são um legado ruim, vamos dizer assim, escravidão, essa exploração indígena. Mas tem alguma coisa que ficou de positivo dessa espécie de... Não, dessa incursão aqui dos franceses pela nossa região? Exatamente, e você tocou na segunda parte do livro, né? O que acontece? A experiência palansteriana, ela acabou não dando certo, porque imagina, você traz franceses que são acostumados com neve, que são acostumados com climas mais amenos, e os caras vão parar no meio do mangue, vão parar no meio de um sertão que ainda hoje, quando é janeiro e dezembro e janeiro, é muito quente. Você tem a presença de insetos como maruim, então é um ambiente hostil até para quem não é francês, né? Então essa experiência acabou não dando certo, né? Essa experiência do falanstério, e 80 anos depois, um milionário do petróleo francês, ele foi o cara que montou a primeira grande refinaria de petróleo da França. O nome dele era Edmond P. Ele reconstruiu a região norte da França, a cidade se chama Courchelet, era onde estava a base dessa empresa petrolífera, e na Primeira Guerra Mundial essa região foi destruída pelos alemães, na passagem das tropas alemãs pelo norte. Ele vai tirar dinheiro do bolso dele, vai reconstruir a cidade de Courchelet, reconstrói uma igreja, faz a primeira escola agrícola da França, e ele conheceu, obviamente, franceses ligados à região sul do Brasil, e ele pensa, olha, eu acho que eu vou criar 2 cidades industriais no sul do Brasil, através de indicações de empresários franceses que trabalhavam aqui. E aí, em 1920, ele vai adquirir toda a porção que hoje corresponde a Garuva e Itapoá. Então, em 1920, ele cria, através da empresa dele, que chamava... O nome dele era Edmond P. E o nome da empresa era P e Companhia. Então ele vai criar, ele tem uma utopia industrial. Veja, são 2 utopias, né? Primeiro, uma utopia social, de mobilidade urbana, de um mundo mais bonito, mais agradável, e o outro vem, 80 anos depois, absorve as terras do falanstério e vai criar a colônia Hercílio Luz, que vai se chamar depois Garuva, e através do Porto Elizabeth, você tem um acesso ao interior da região da Península do Saí, e que vai ser o embrião da cidade de Itapoá. Tudo isso em 1920. Então, esse homem, só para concluir, né, esse homem ele acaba morrendo em 47. Na região de Garuva e Itapoá vai ser criado serrarias, vai ser criada uma empresa de enlatados de camarão, de palmito, porque a região se chama palmital, tinha muito palmito, e ele cria-se escolas,
e em 47 ele morre em Paris de câncer e ele não deixou filhos. Então a história do Edmond P ele foi esquecida dentro da própria família dele e esquecida aqui em Garuva e Itapoá região. E em 2002 comecei a pesquisa nessa investigação e encontrei os familiares da família P, dessa família ligada ao petróleo francês. E há um mês atrás estive na França e fiz uma palestra onde foi reencontrada essa família P. Foi um momento muito bonito de comoção, sabe? Porque se percebe que esse homem, o Edmond P, ele foi o verdadeiro fundador da cidade de Garuva e de Itapoá. Tá legal. Gleison, muito obrigado por conversar com a gente aí, parabéns pela sua pesquisa, né? O Jardim da Utopia, né? Que já está à disposição para quem quiser se aprofundar no assunto. Um abraço. Valeu, obrigado, tchau, tchau.